Então, meus amados irmãos, precisamos de pedir a Deus para que tenhamos a visão dele. Quantos crentes bloqueados, não prosperam, não vão para frente e vivem com a visão míope, está com catarata, isso mesmo, com catarata espiritualmente falando, está com miopia. E nós precisamos de pedir ao Senhor para que Ele possa abrir os nossos olhos para que vejamos. E é isso que o texto aqui que nós lemos fala sobre isso. Que a candeia do corpo são os olhos. Então, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, será luminoso. Mas se, porém, os teus olhos, se os nossos olhos, irmãos e irmãs, forem maus, estiverem nas trevas, o teu corpo, o meu corpo será tenebroso. Mas, portanto, a luz que há em ti são trevas grandes, grandes trevas serão. Então precisamos de pedir a Deus para que abra os nossos olhos, para que nós possamos ver a visão de Deus e a visão do homem. Como que você se vê, meu irmão? Como que você vê as pessoas que estão à tua volta? Hein, amado? Olha aqui o texto que nós acabamos de ler, quando Samuel foi enviado à casa de Jessé. E quando ele chegou lá, olha a visão dos irmãos de Davi, dos filhos de Jessé. Olha a visão de Jessé, irmãos. Olha a visão do profeta de Deus. O profeta de Deus, Samuel, Deus foi duro com ele. Olha o que Deus diz aqui, eu vou repetir. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus vê o coração. Lá estava o escolhido de Deus, segundo o coração de Deus. E nós somos assim. Nós fazemos como Samuel fez, nós fazemos como os irmãos de Davi fizeram, nós fazemos como Jessé fez. E muitos estão tendo a visão distorcida. Quantos que estão bloqueados, eu repito, por causa dessa visão míope, isso mesmo. Meus queridos, as características da visão do homem. Então, quando Deus mandou o profeta Samuel ungir o novo rei na casa de Jessé, o que Deus disse? Não atente, Samuel, pela aparência. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Deus vê o interior. A nossa visão é limitada, irmãos. A visão humana só pode ver a distância máxima permitida pela vista. É claro. Você consegue ver só onde os seus olhos vão. É ou não é? Esta é a visão nossa. É a visão limitada. A visão humana, ela está feita ao momento. Aquilo que você está vendo neste momento. O que passou, passou. Está aqui, olha, nós vemos agora. Por isso que a Bíblia sempre está repetindo fatos. Por isso que a Bíblia cita algumas realidades para que a nossa mente seja desbloqueada. A visão humana está feita ao momento. Aquilo que você está vendo neste momento aí, é isso. Ó. A visão artificialmente, superficialmente, ela se prende ao estereótipo. Superficial. É uma marca da visão humana. Olha o que aconteceu aqui com Samuel, o profeta. Era uma visão superficial. Se prendeu ao quê? Ao estereótipo. À aparência. E você fala assim, pastor Eugênio, negócio seguinte, eu estou apaixonado por aquela menina, pastor, aquela irmã. Eu estou sentindo no coração. Pastor, os olhos dela, pastor, a face dela, quando eu passo a mão lisa, estou sentindo no coração.
Você está vendo a aparência. A Bíblia diz, em Jeremias capítulo 17, que o coração do homem é enganoso e o que mais? Desesperadamente corrupto. Cuidado para que você não fique enganado. Nessa visão limitada, você tem colocado este namoro, você tem colocado este negócio, você tem colocado na presença de Deus, porque esta é uma tendência má, pecaminosa, limitada, superficial. Nós vemos o estereótipo, vemos a aparência. E quantos de nós estamos enganados quanto a isso? Porque temos a tendência de ver apenas a aparência. Essa limitação é uma marca da nossa visão, a visão humana. A gente vê com os olhos das pessoas muitas vezes. É ou não é? Quantas vezes, e eu já tive a oportunidade, eu não esqueço até hoje, quando eu fui trabalhar numa cidade, na época eu fui designado pelo presbitério para trabalhar naquela cidade. Quando eu cheguei naquela cidade, uma família que havia me recebido, e ali tanto o homem como a mulher, havia tecido um comentário maldoso sobre um líder daquela igreja, sobre o líder, sobre aquele homem. E na verdade, eles começaram a tecer comentários maldosos, e eu já fiquei resistente. Passou alguns dias, ou passaram-se alguns dias, aí aquela família, aquela outra família, aquele casal havia nos convidado, eu e Giselda, para poder almoçarmos na casa deles. Eu resisti. Eu resisti por quê? Porque um casal antes, que havia me hospedado naquela cidade, havia tecido comentários maldosos quanto a eles. Não é isso? Nós temos essa visão nossa limitada de julgar as pessoas, de ver as pessoas com os olhos daquelas outras. E dependendo do grau de influência que uma pessoa te mostra a você e que você admira, você vai acabar sendo influenciado, sendo influenciada. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, escute. Não fique ouvindo sobre aquela pessoa. Talvez aquela pessoa que teceu comentários maldosos quanto àquela outra, e você está com todo o preconceito, você já guardou já alguns sentimentos, você já está vendo aquela pessoa com os olhos baseado naquilo que aquela outra pessoa falou contigo. Não faça isso. Não faça isso. Não é assim? Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? O que aconteceu quando nós vimos aqui em Mateus capítulo 27? A multidão viu Jesus como um malfeitor, viu Jesus com os olhos daquelas autoridades, porque aquelas autoridades tinham influência sobre aquelas pessoas. Por isso que precisamos de averiguar os fatos. Precisamos de conhecer aquele problema, precisamos de sentar com aquela pessoa e ouvir aquela pessoa. Quantas vezes somos cruéis demais, cruéis com aquela pessoa, porque falaram dela. Não é assim? Quantas vezes falamos mal de alguém para outro, e aquele outro, nós acabamos adoecendo aquela pessoa. Talvez você, querido irmão, escuta minha irmã, talvez você está doente, porque adoeceram você. Quem sabe você viu aquela mulher e tem tido preconceito quanto àquela mulher, porque falaram. Quem sabe foi a sogra dela, quem sabe foi o ex-marido, quem sabe foi aquela ex-esposa que teceu, que arrebentou. E quando você vai conhecer aquela pessoa não é nada daquilo. Entende, gente? Isso é uma tendência desgraçada, miserável nossa, é ou não é? Essa nossa visão de julgar, de condenar, de apontar o dedo de riste. Então eu quero falar com você, se você quiser liderar pessoas, se você quiser ter promoção na vida, se você quiser conquistar espaço, não fique olhando os outros pelos olhares daqueles que falaram mal. Entende? Essa é uma tendência má nossa, a gente vê as pessoas com os olhos das outras. E outra coisa, meu irmão, escute, a sua visão determina o seu estilo de vida.
Aqui diz o texto que nós lemos: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Luminoso. Como que você se vê? A maneira como eu vejo as coisas determina quem eu sou. A maneira como eu vejo as coisas, como eu vejo a vida. É o texto aqui, ó, Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Você está bloqueada, você está bloqueado, cheio de pessimismo, cheia de pessimismo. Por quê? Porque você mesmo está preso, está presa aí neste cárcere, nesse funeral psicológico. Você está na sua caverna de horrores, nessa escuridão. Peça a Deus em nome de Jesus para que abra os seus olhos. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus. A Bíblia diz que aquele que segue Jesus em trevas não andará. Mas muitas vezes nós deixamos os nossos olhos ficarem maus, porque a nossa visão é uma visão carnal, limitada. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Tem muita gente entre nós doente, irmãos. Eu já falei aqui sobre as doenças psicossomáticas. As doenças, quando eu falo de psicossomática, psique, alma, soma, corpo, carne. Por quê? Eu começo a introjetar dentro de mim, eu fico me alimentando, retroalimentando o pessimismo, a angústia, a tristeza. Eu começo a me olhar no espelho e falar: eu não presto, eu não sou nada, eu não consigo. E na verdade, acaba aí você adoecendo. O segredo está aí, meu irmão. É preciso você abrir esta caverna de horrores, sair deste cárcere em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz aqui, ó, em 2 Coríntios 4:4, o Deus que disse: de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu na tua interioridade. A visão de Deus e a visão nossa humana limitada. A sua visão determina o seu estilo de vida. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, você vai adoecer. Esses dias em Montes Claros, entramos no mês de setembro, já tem gente reclamando do sol, do calor, do tempo seco, da poeira. Nós precisamos trazer à memória aquilo, meu irmão, que nos traz esperança, as promessas de Deus, para que tenhamos dias melhores. Dá graças a Deus por tudo. Esse dia eu encontrei com um camarada reclamando porque contratou um pedreiro para poder colocar porcelanato na casa, e aí começou a falar comigo, estava ali com ele no lugar, e ele então começou a falar comigo, e a mulher está reclamando, e começou a reclamar, eu falei assim: querido, vem cá, escuta aqui, olha, graças a Deus, dê graças a Deus, você e sua esposa, dê graças a Deus, apesar do pedreiro falhar, apesar da poeira, apesar de tudo isso, porque vocês têm uma casa para morar. E quantos aí que não tem casa? A maneira como eu vejo as coisas, eu determino quem eu sou, como vai ser meu futuro. Outra característica é que a visão está limitada a tempo, espaço e circunstâncias. Nós estamos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. Saí daqui para ir para Coronel Fabriciano. E aí fomos lá, 5 pessoas. Fui pregar lá. Aí passando aqui por Diamantina, já passou por lá? Em Diamantina? Queridos, misericórdia. Curva, curva, e curva, e curva, e curva, e curva. Eu estava tão já, sabe, tonto, zonzo, que eu estava dando seta à direita, à esquerda, à direita, à esquerda. E acabei chegando lá, na hora do culto, tive na casa do pastor e passar pelas águas, rapidinho, para ir pregar. Por quê? Porque nós estamos limitados a tempo, espaço, circunstâncias. Horário, tempo. Então escute, meu irmão, dependendo do teu estado emocional, você pode ver coisas horríveis. Entende? Temos esse problema também, depende do seu estado emocional. Como que está o seu estado emocional? Como está o teu estado emocional?
Eu falei, assim como o homem imagina na sua alma o que ele é. Se colocar algum desenho na sua frente, você vai ver com o olhar aí, ó, da tua alma doente. Não é? Como você está? E depende o lugar, você vai ver coisas horríveis. Essa semana nós ministramos sobre não é o lugar que faz a pessoa, mas a pessoa que faz o lugar. Depende da visão. Se você chegar, me levar a algum tempo ali em Januária para ver a igreja mais antiga. Algumas pessoas que foram com a gente começaram a dizer: ah, que lugar feio, horrível, que igreja horrorosa, feia. Uma igreja bem antiga da época da escravidão. Aí eu comecei a ver a construção, comecei a ver ali quantas pessoas que ali se entregaram para construir aquilo. E na verdade é uma construção antiga, tombada, mas linda. Depende como você vê. De repente, você vai olhar para um periquito, você vai olhar para uma ave e achar horrível, porque você vai ver as coisas de acordo com o seu estado emocional. É assim que nós vemos as coisas. O momento emocional determina a maneira como você vê. É circunstancial. Entende? O seu estado emocional, o seu momento, a sua circunstância, depende muito para que você vê as coisas. Por isso, é preciso nós estarmos bem com Deus. Por isso, precisamos estar com o coração grato a Deus, apesar das dificuldades, das lutas. Se você quer ver além dos olhos, nós temos também a visão da mente. E você vai usar o quê? A imaginação. Algum tempo atrás chegou às minhas mãos um livro sobre o tema O Poder da Imaginação. E aí falando, use a sua imaginação. Você que gosta de imaginar demais, tem gente que gosta de pensar muito. Use para a glória de Deus. Então nossa mente cria imagens. E nós podemos criar imagens horríveis, terríveis. Depende de como está o nosso coração. Por mais que eu tenha a imaginação, mas é abstrata. Sabia que você pode ver com a mente? Então, é assim, nós temos essa visão limitada. Visão limitada. Agora veja, não tem limites a visão de Deus. É atemporal. E por isso, a visão de Deus é perfeita. Sabe por quê? Ele vê tudo. Ele vê a eternidade passada, vê o futuro. Ele possui 2 atributos que são exclusivos da divindade. Deus é onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar. Por isso que a visão de Deus é uma visão sem limites. Não tem limite, é atemporal. Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Ele vê a realidade do passado e futuro. Louvado seja Deus, amados. O Salmo 139, versículo 16 diz: os teus olhos viram a substância ainda informe. Eu era a substância ainda informe. E o Senhor me conheceu, e o Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Todos os meus dias foram contados e determinados pelo Senhor, e os seus também. Deus estava ali, na fase embrionária. Antes de você vir ao mundo, meu querido, escute, minha querida. Antes de você vir ao mundo, Deus te conhecia, Deus te sondou, Deus sabe quem você é, Ele conhece cada célula do teu corpo, do meu corpo, tudo Ele está no controle. Então essa visão dele é uma visão atemporal, ultrapassa essa realidade humana. Olha, penetra no interior do ser a visão de Deus. Por isso que Deus está dizendo para Samuel aqui: olha, eu não vejo o exterior, Samuel, o estereótipo. Eu vejo o interior. Eu vejo, Deus veio no fundo. Por isso, não fique julgando aquela pessoa. Por isso, aquela pessoa que você desdenha, que você despreza, e você a julga, e você a avalia pelos parâmetros aí da sociedade, da sua família. Talvez a pessoa que você despreza, mas Deus vê o interior
para os irmãos de Davi, para Jessé e para o próprio Samuel, eles jamais esperavam que quem seria o rei seria Davizinho, despreparado, não fez escola de cadete, não se preparou, não tinha um corpo como aqueles irmãos dele tinham. Mas Deus resolveu escolher, e assim Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe as coisas pequenas, as desprezíveis, as coisas que não são, para reduzir a nada que são, porque Ele é Deus, e a visão dele, Ele vê o interior, Ele não vê como eu vejo, como você vê. Outra coisa, não há nada oculto à visão de Deus. A Bíblia diz em Daniel 2:22, Ele conhece o profundo e o escondido, Ele conhece o que está em trevas e com Ele está a luz. Não há nada oculto à visão de Deus, Ele vê tudo, Ele está te vendo, Ele te conhece, Ele sabe onde você foi, Ele sabe onde você anda, e você fica falando assim, ninguém me vê aqui. Ora, Deus te vê. Você pode fugir lá para um motel com aquela amante para BH. Você pode ir para o resort, Deus te vê lá. Os olhos de Deus estão em todo lugar. A Bíblia diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá tu estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. Se toma as asas da alvorada e me deteu nos confins dos mares, até lá a tua destra, a tua mão me guiará. Deus vê, irmãos, Deus vê o oculto, Ele vê tudo, nós não, nós somos limitados, Deus vê teu coração, Deus sabe o teu pensamento, sabia disso? Deus sabe quando nós começamos a ter os nossos pensamentos, as nossas elucubrações, as maquinações na minha mente, na tua mente, os pensamentos, os mais esdrúxulos, de cobiça, de vingança, de mágoa, Ele vê, Ele conhece. A visão de Deus é a visão do homem. A visão do homem é limitada. A visão de Deus, Ele tem uma visão, Ele vê o invisível. Aqui, aí onde você está, estão passando ondas, partículas atômicas, que são invisíveis. Nós não estamos vendo toda a energia aqui, olha. Aí, aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que teremos que prestar contas. Deus vê o invisível. Ele vê o invisível. Nós não podemos esconder dele. Adão no Éden, o primeiro que tentou esconder de Deus, mas ninguém pode esconder. Deus viu Adão de trás daquela moita. Deus viu Elias escondido naquela caverna. Deus viu Davi na caverna de Adulão. Deus vê todas as coisas, Ele vê o invisível. Esta é a visão magnífica, extraordinária de um Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, escute, a visão de Deus nunca está feita ao momento. Deus está vendo as intenções do coração. Por isso que Deus aceitou a oferta de Abel. Entendeu? Deus aceitou aquela oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Muitas vezes pensamos que nós iremos impressionar Deus. Muitas vezes eu vejo algumas igrejas, os crentes querendo impressionar Deus, muda de voz. Alguns mudam até quando vai orar. Querem mostrar para a plateia. E tem alguns que falam, olha, eu estou cheio do fogo, eu estou cheio do poder. Isso não impressiona a Deus não, irmãos. Por isso nós estamos vendo nas igrejas hoje o ativismo. E tem alguns que acham que aquele momento ali é o momento do poder e tremem. Não sou nada contra isso não, meu irmão. Mas na verdade, isso não significa nada se não tiver um coração quebrantado e compungido, e é Deus que vê. Já viu aqueles crentes chupa-cana? Eu já falei deles aqui. Qualquer coisa começa, meu Deus, que isso? Deus vê todas as coisas. Deus conhece. E não é feita a visão de Deus ao momento
Ele vê antes, ele viu antes o coração de Abel, ele viu antes o coração de Caim, e Deus sondou o coração de Caim e diz que Deus desprezou Caim e sua oferta, ao passo que Deus agradou da oferta de Abel. Aquilo que você faz na igreja, meu irmão, que treme, que dá glória, não impressiona Deus não. Eu dou o melhor dízimo na igreja, e o que tem? E aí? Até parece que dízimo vale alguma coisa para Deus, se você não tiver um coração quebrantado. Para com essa ideia, meu irmão, achar que você impressiona a Deus. Entende? Pessoas pensando que impressiona a Deus. Tem uns que cantam, fazem aquela coreografia, para quê? Para poder impressionar as pessoas. Nossa, aquela irmã está cheia do fogo. Olha que irmã cheia do fogo. É cheia do fogo na igreja, mas lá em casa não. Lá na casa é estúpida, é uma péssima mãe. Aquele irmão está cheio do fogo, ele treme, ele rodopia, ele dá glórias, mas lá em casa, como que é ele com a mulher? É grosso, é estúpido, é um bruto. E Deus vê. Quanto engano entre nós, irmãos. Que Deus me livre desse engano. Que Deus me livre e te livre, irmão. Para que Ele possa dar a nós esta visão. Que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a adoração a Deus não é só na igreja. É em casa, é no banheiro, é no momento íntimo com a esposa, é numa sauna, é jogando bola, é jogando peteca, é indo no clube. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Estamos refletindo aqui sobre a visão de Deus e a visão do homem. A visão do homem é limitada. Ela julga, ela condena, daqui a pouco nós vamos falar. A visão de Deus é uma visão que penetra no interior do ser. Não há nada oculto à visão dele. Deus vê o invisível. Nunca está feita ao momento a visão de Deus. Temos que ter cuidado, meus irmãos. Temos que ter cuidado, para que pensamos que vamos impressionar Deus. Pensamos que nós iremos mover Deus. Né? E na verdade, irmãos, Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. E Ele quer nos ensinar sobre a visão dEle. Entende? Olha, você vê. Deus e o homem vendo a mesma coisa. Como que Deus e Jesus viu Zaqueu? As pessoas estavam acusando Zaqueu, ladrão, safado. Se vendeu para os romanos. Jesus falou que queria ir na casa de Zaqueu. E quando Jesus disse, Zaqueu, desça daí depressa, convém na tua casa. Todos condenaram Jesus. Todos disseram, mas ele vai comer na casa desse pecador, desse miserável, desgraçado, que se vendeu para o Império Romano. Mas Jesus disse, olha, aqui houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Olha a visão de Jesus. Enquanto todos condenavam aquele corrupto, o Zaqueu, Jesus o perdoou. Ele disse, eu resolvo devolver 4 vezes mais. Por isso que Jesus disse, houve salvação nessa casa. Olha para você ver como que Deus vê aquela mulher samaritana de João 4. Adúltera. Jesus viu a sede daquela mulher. Pediu àquela mulher de beber e ela ficou confusa. E naquele momento Jesus fala com aquela mulher, se tu souberes quem fala contigo, tu pedirias água e nunca mais teria sede. E aquela mulher foi transformada, ela bebeu da água viva. É a visão de Deus, de Jesus. Olha a visão daquele centurião forte comandante. Todos viram apenas um comandante, mas sabe o que ele falou? Ó Jesus, não precisa o Senhor ir em casa não, não precisa não. Basta o Senhor dar uma palavra e será feito. E Jesus disse, nunca vi tamanha fé em Israel. E aquele servo foi curado. A mulher que foi paga, que foi apanhada. Aquela mulher que foi apanhada no ato de adultério. Aquela mulher que era vagabunda. Eles acharam, na visão deles, era vagabunda. Não valia nada. Ela foi apanhada em adultério. E na lei de Moisés, mandava apedrejá-la, mas não é somente ela, era também o cara. Né? Olha para você ver aqueles homens com as pedras para jogar nele. Olha, Senhor, pegamos essa mulher em adultério e a lei de Moisés manda matar. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A lei manda apedrejar a mulher e o homem. O homem sempre é cúmplice do outro. A mulher entrega a outra, não é?
Não é assim? Mas veja bem o que aconteceu aqui. Jesus fala com ela assim: mulher, cadê os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vai e não peques mais. Esta é a visão de Deus. Enquanto a visão daqueles homens era uma visão de julgar, de condenar, e eu quero dizer para os irmãos que estão me ouvindo neste momento, o que é de juízes que estão dentro das nossas igrejas. Você não foi chamado, querido, para julgar, para condenar ninguém. Nunca se ouviu falar tanto de pessoas dentro da igreja que só vêm para julgar, para julgar. Olha para você ver como que o homem vê aquela mulher. Jesus perguntou naquele momento para os discípulos, olha a visão do homem vendo Jesus. Que dizem os homens que eu sou? Um diz tu és Elias, outro diz um dos profetas. Então olha para você ver. E vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a tua visão, meu irmão? Olha, tem um momento lá que você olha, não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? O que aconteceu quando Filipe foi falar para Natanael? Natanael falou assim, de Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Olha a visão do cara. Entende? Qual a visão do homem e a visão de Deus? Olha, a Bíblia diz em Isaías que Jesus não tinha beleza nem formosura. Não tinha. E é isso que eu quero dizer, irmão. Muitas vezes nós julgamos nesses dias de hoje, onde você precisa de ter para ser. Nesses dias onde as pessoas estão preocupadas com a aparência, a vaidade. Não é que você não deva arrumar como mulher de Deus, como homem de Deus. De vez em quando eu fico vendo alguns faces, né? No Facebook de alguém, a moça se esmera. E esse dia eu assustei, porque eu fui ver uma menina, não tinha nada quanto aquela foto do Face. Mas é isso. É, na verdade, o altar, a beleza, a idolatria. Não é? Quantos narcisistas não temos por aí? Enquanto Jesus quer que nós vejamos o caráter. Você diz, pastor Eugênio, eu encontrei uma mulher, pastor Eugênio, olha, eu estou sentindo no coração que ela é a mulher para eu casar. Por quê? Pastor, o corpo dela, pastor, os olhos dela. Cuidado, filho. Eu volto a dizer, cuidado, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Eu tive um dia de falar com um cara, eu fiz o casamento dele. Não passou 4 anos, eles separaram. E eu falei, você lembra que você foi lá em casa e falou que ela seria a mulher da tua vida? Você disse que era a mulher que você escolheu para ser sua parceira. Você dizia para mim que ela era uma princesa. Você disse que você sentiu no coração que Deus havia confirmado em seu coração. Eu enganei. Mas é assim, irmãos. As pessoas fazem isso. Por isso precisamos de pedir a Deus para que nos dê a sua visão nas nossas escolhas, para que nós não possamos ir pelo coração, pelo sentimentalismo. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. A Bíblia diz que quando Deus olhou para o seu filho Jesus, ele diz aqui em Mateus capítulo 3, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha beleza nem formosura, mas tinha um coração obediente ao Pai. É isso que faz a diferença. Olha o homem vendo o homem. Disputa racial, guerras, abortos. Não é? Hoje nós estamos vendo aí a troca de valores. Se você matar um passarinho, você vai preso. Se você depende da planta que você quebrar. Entendeu? A Bíblia diz, irmãos, que o ser humano é a coroa da criação de Deus. Deus não disse para cachorro, para gato, nem para anjo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sabe o que significa isso, imagodei, imagem e semelhança? A ideia que subjaz nesse texto é que Deus, quando nos criou, coroa da sua criação, Deus colocou em nós, comunicou a nós os seus atributos chamados comunicáveis. Deus nos fez com capacidade de pensar, de tomar decisões, de fazer escolhas, seres estéticos, ser com capacidade de sonhar, de amar. Você é especial. Quando você vê alguém no sinal, lá, aquele homem, aquele rapaz das drogas, não despreze. Se você não pode ajudá-lo, não despreze.
É a coroa da criação de Deus. É isso, irmãos. E é assim que Deus vê as pessoas. A Bíblia diz em Romanos 2,11 que Deus não faz acepções de pessoas. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram. Em Romanos 11,32 é interessante que a Escritura fala que encerrou a todos, juntamente com os que pecaram lá, com o que pecou. Mas a todos, Deus quer que alcancem misericórdia. Deus vê a todos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus te ama, meu amigo. Você que está nesse presídio, você que está aí que acha que você é um lixo, que você não vale nada. Você é obra da criação de Deus. Você é obra da criação de Deus. Você é um ser especial, coroa da criação de Deus. Deus te fez a imagem e semelhança dele. Quem sabe você se vê como desgraçado, como uma desgraçada, não tem valor. Mas você tem valor. Algum tempo aqui atrás, aqui em Montes Claros, eu tinha programa numa dessas rádios. E uma moça, ou melhor, uma jovem senhora me procurou. E ela falou comigo. Ela já introduziu dizendo: Pastor Eugênio, eu me sinto como uma barata. E como uma barata, eu sempre ansiei que alguém pisasse e me exterminasse. E começou a contar a sua vida. E eu comecei a ministrar para ela sobre o amor de Jesus, o Deus que ama, apesar dos pecados que ela havia cometido. É isso, irmãos. A visão de Deus é a visão do homem. Quem sabe você se vê como desgraçado. Hein? Deus te vê, Deus te valoriza. Ei, irmão, cuidado com a maneira como você julga as pessoas, como você vê as pessoas. A Bíblia diz em Mateus 7,7, não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que julgares, tu serás julgado. Como que você vê essa secretária sua aí, minha senhora? Ei, você que está no carro. Ei, você que está na sua casa. Ei, meu irmão, escute, como que você vê essa pessoa? Você que está me ouvindo, que faz programa, que aproveita aí dessas mulheres de programa, e você tem sua esposa, mas você se entrega. Será que você não pensa que quando você está ali mantendo relações sexuais com aquela mulher ou com aquele homem, será que você não para pensar, depois daquele momento, o que será da vida daquela pessoa que você apenas pagou ela? Será que você não entende que ela tem emoções? Será que você não entende que ela tem sentimentos? Será que você não entende que aquela pessoa é preciosa para Deus? Onde você tem andado? Onde você tem ido? Deus está me usando para dizer que Ele te vê, Ele te conhece. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe. Você que cometeu aquele crime algum tempo atrás, hein? Deus está me usando para falar com você. Ninguém sabe, mas Deus sabe. Deus conhece. Você varreu para debaixo do tapete da mentira. O seu advogado conseguiu mentir, convencer o juiz, e você conseguiu essa condicional, mas você é criminoso, é criminosa. Deus vê, Deus conhece. Estou falando aqui, muitas vezes a nossa visão é uma visão carnal que nos leva a mentir, a fazer falcatruas. Ah, você está roubando aquela loja lá, hein? E ainda tem a cara de pau de falar mal do governo. Você está roubando, cara. Você está roubando, Deus está vendo. A visão de Deus é a visão do homem. Cuidado com a maneira como você vê as pessoas. Hein? Quantas vezes eu já fiquei com vergonha, eu, pastor Eugênio, já fiquei com vergonha. Por causa de um momento eu julguei aquela pessoa. E depois que eu conheci a pessoa, eu falei, meu Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça? Nós tiramos conclusões precipitadas, não é assim ou não é? Somos assim ou não somos? Tiramos conclusões de um fato. Muitas vezes é um camarada que sempre viveu uma vida íntegra, e por causa de um erro, você está condenando. Você condena seu sogro, você está condenando o teu marido. Tantas coisas boas ele fez, mas você o julga, o condena, porque o teu olhar é um olhar de acusação, de mal, não perdoa. Não é assim?
Você julgou o seu genro há tanto tempo. Por quê? Porque essa visão nossa de condenar, a pessoa comete acertos, um erro. Nós julgamos, condenamos e riscamos aquela pessoa da lista nossa. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida, da tua vida. Seu pastor foi sempre bênção. Quanto tempo teu pastor na tua igreja? Quanto tempo? Ajudou você, ensinou você, mas por causa de um erro simples, você não perdoa. Ei, escute, meu irmão, quero começar a terminar aqui. Estamos falando sobre a visão nossa, uma visão míope, uma visão doentia, uma visão baseada em pressupostos de outros, uma visão carnal, uma visão até mesmo colocada pelo diabo, uma visão onde nós acabamos condenando, humilhando. Você tirou, aproveitou da situação, minha filha, para poder humilhar aquela pessoa. Eu vi o caso de uma mulher que levantou um falso contra o seu marido há algum tempo, contando mentiras. A família toda acreditou nela. Depois de muito tempo, aquela família descobriu que ela mentiu durante todo aquele tempo, falando algumas mentiras quanto àquele homem. Então cuidado, meu filho. Você condena a tua mãe, que gerou você, uma mulher que foi sempre dedicada a vocês, e por causa de um erro você chotou sua mãe, humilhou sua mãe, você humilhou seu pai. É preciso haver perdão, meu filho, minha filha. É preciso vermos pelo Espírito Santo de Deus. Escute, tira o seu olhar deste momento, olha para frente. Olha para frente. Veja com a visão de Deus. Imagine, olha na frente. Veja mais longe. Veja teus sonhos. Veja teus alvos. Veja. Tenha bons olhos. Bons olhos é ser otimista. É ver o otimismo. Diz que há uma diferença entre o pessimista e o otimista. O pessimista vê na oportunidade uma grande dificuldade. E o otimista vê na dificuldade uma grande oportunidade. São dias difíceis aqui, nosso país, tempo de crise, mas é na crise que Deus quer fazer nos crescer. É na crise que você come menos, é na crise que você compra menos roupa, é na crise que você viaja menos e é bom ficar com a família. Então é preciso ver de maneira realista, sabe? Ver com otimismo, de uma maneira futurística. Seja otimista. Tem gente que fala assim, meu Deus do céu, eu tô com medo de sair aqui, olha, eu tô com medo de meu carro bater ali, eu tô com medo do ladrão me pegar, Meu irmão, em nome de Jesus, irmão, confia em Deus, irmão. Gente com visão pessimista. A Bíblia diz aqui, Provérbios 23:7, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Tem gente que fala assim, não sei não, viu? Do jeito que as coisas estão indo, eu creio que vai ter jeito não, viu? Vai ter jeito não, pastor, não vai dar certo não. Claro, você já determinou com esse pessimismo seu, né? Olha a cara daquela sua esposa lá, como é que tá. Olha a cara do seu marido. Uma cara de tacho, uma cara pessimista. Levanta a cabeça, minha irmã. Levanta a cabeça. Ficou desempregado, glória a Deus. O carro foi colidido, glória a Deus, está vivo. Está vivo, louvado seja Deus. Gente que só vê mal, gente. Tem crente assim. Quem sabe é você que me ouve. Saia desse cárcere. Saia desse gueto seu. Lá fora o sol brilha. Há um novo dia, uma nova manhã, com Cristo, o Senhor. Vamos pedir a Deus, Senhor, me dê a tua visão. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, sobre a visão de Deus e a visão do homem. A visão do homem é uma visão pessimista. É uma visão míope. A visão de Deus é uma visão que ultrapassa toda a realidade humana. É eterna. Quem sabe você está na sua igreja aí, reclamando da igreja. Tem gente que é engraçada. Esse dia um camarada falou comigo, com minha esposa, esta igreja aqui não tem amor, esta igreja aqui não tem amor.
Aí minha esposa falou assim, ué, faz então o amor, ué. Faz o amor acontecer. Crente velho, irmãos. Tem crente velho. Ah, essa igreja aqui ninguém me ama, ninguém me quer. Meu irmão, eu quero falar uma coisa aqui, escute. Escute. Eu quero falar o que Shakespeare disse. É interessante. Se você está aí quebrado, cheio de problemas, a vida não para você consertar os seus problemas. Pegar os caquinhos, não. Tocar a vida para frente. Ah, minha igreja, ninguém me vê, ninguém me quer, mal me quer, bem me quer. O que é isso, meu irmão? Você tem Jesus, faça a diferença, toma a iniciativa para poder chegar para as pessoas. Olha, eu vim para a igreja aqui, eu quero ficar aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia, glória a Deus. Agora fica um tanto de crente. Ah, essa igreja aqui ninguém me quer, ninguém importa comigo, ninguém me dá carona. Vai ficar aí, gente complexada. Não é? Gente complexada, quem sabe você é assim, fica falando mal da sua igreja. E aprenda, meu irmão. Não é mudar de igreja, é mudar aí dentro do seu interior. Você vai perder sua esposa, sabe por quê? Ei, escute, você vai acabar perdendo sua esposa. Você é chato demais, cara. Você é encrencado demais. Todo lugar que você vai, você encrenca com todo mundo. Você cismou com a sua esposa. Você encrencou com seus filhos. Faça uma autoavaliação. Você acha que você é o único certo? Você não para em nenhuma empresa. Só fica aí vivendo de seguro-desemprego. Quem sabe a senhora encrenqueira demais. Tem gente que é assim, não é, irmãos? Só vê defeito dos outros. Só fica na igreja olhando defeito. Chega numa festa, olhando os defeitos das pessoas, olhando as roupas das pessoas. Ah, por favor, irmão. Você fica aí feito um bobo, vai adoecendo. O diabo vai aproveitando essa fragilidade sua, essa caverna de horrores sua, essa caverna aí sua, não é? O diabo vai aproveitando e enchendo a tua cabeça de podridão, de pensamentos os mais terríveis, de vingança, de ódio, de preconceito. Aí você vai alimentando isso aí, tem a visão de Deus, para que você perdoe as pessoas, para que você veja que o erro está contigo. Você vai perder a tua mulher. E você é feio, irmão. Você tem que dar graças a Deus por essa mulher que Deus te deu. Viu? Você é feio demais, irmão. Você tem que dar graças a Deus pela bênção da esposa que você tem. Eita, cara. Fica aí. Mas tem homem que acha que é o máximo. A visão de Deus é a visão do homem. Hein? Tem gente que só arruma confusão. Tem gente que só atrai coisa ruim, sabia? Olha, a Bíblia diz aqui, para terminar e orar, se os teus olhos forem maus, hein? Se os teus olhos forem maus, você só vai atrair coisa ruim. Tá aqui, ó. Tem que mudar na mente, meu irmão. Aquilo que você imagina, viu? Ei, viu? Escuta, viu? Se você mudar sua mente aqui, ó, você vai atrair pessoas, você vai atrair coisas boas. Ai, trair. Murmuração atrai maldição. Murmuração. Vingança adoece. Essa mágoa aí está te adoecendo. Você já está com câncer. Tem que ter visão otimista. Entendeu? Visão otimista. É preciso construir uma visão, olha, na mente. É a maneira como você vê. Como você vê as coisas. É preciso você... Tem gente, irmão, que fala assim, não, eu vou mudar de igreja. Eu vou mudar de igreja porque essa igreja aqui, olha, não dá certo comigo, não combina comigo. Fiquei sabendo de uma pessoa aí, uma mulher, disse que ia montar uma igreja. Ela disse que ia montar uma igreja, um pouquinho de cada igreja, um tiquinho. Podia ter colocado a placa, comunidade do tiquinho. Ela falou comigo, olha, eu vou montar uma igreja, um tiquinho de cada igreja. É. Como é que é? Um pouquinho da Adventista, um tiquinho da Batista, um tiquinho da Presbiteriana, um tiquinho da Cristã do Brasil, um tiquinho. E eu falei, e da Igreja Católica? Não, Igreja Católica não. Não. Tá lá. Aquele pouquinho do povo doente. Já falei 1000 vezes aqui, eu vou falar de novo. Aquela mulher que falou com o Dr. Billy Graham. Dr. Billy Graham, eu vou de igreja em igreja, e não encontro uma igreja perfeita, Dr. Billy Graham, para que eu possa congregar. Aí o Dr. Billy Graham falou assim, pois é, minha irmã, se você encontrar uma igreja perfeita, não entra nela não. Gente doente, gente cheia de ódio, guardando mágoa, e não consegue ver que Deus está mudando as pessoas. Você tem de crer que Deus vai mudar a tua família, o teu marido. Entende?
É preciso você olhar para a vida. Pare de ficar com essa visão aí, míope. Você tem de crer que Deus vai abrir a porta. Olha o vale de ossos secos. Olha o que aconteceu com Ezequiel, ele profetizou. Olha, meu irmão, irmã, que você nunca deixe de olhar. Nunca deixe de olhar que no Senhor você pode todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. A Ele glória eternamente. Amém. Precisamos de pedir a Deus para que coloque em nós a visão dEle. Essa visão de amor. Esta visão que Jesus teve quando Pedro traiu. E Jesus olhou para Pedro com um olhar terno. Perdoou Pedro. Essa visão que Jesus teve. Para que tanta preocupação? Como disse Thomas Jefferson, quanta dor nos causaram os males que nunca aconteceram. Infelizmente, as pessoas se preocupam demais. Passam boa parte de sua vida preocupadas com coisas que poderiam acontecer e, na grande maioria, não acontecem. Se ganhassem R$1 para cada preocupação, estariam milionárias. Mas ninguém paga por isso, porque se preocupar é, na verdade, perda de tempo e de paz interior. Afinal, preocupação não resolve nada. Na verdade, a preocupação só é útil quando ela vem e fazemos rapidamente algo de bom dela. Isto é, agimos preventivamente ou fazemos um planejamento e colocamos opções de contingência. Agora, ficar pensando no futuro, que na maioria das vezes não vai acontecer, é bobagem. Um desperdício de tempo que traz muita ansiedade e estresse. Se algo nos preocupa e não há nada que possamos fazer para resolver, então esta preocupação é descabida. Dessa forma, estamos perdendo tempo com aquilo que não podemos controlar. Não está em nossa zona de influência. Nessa situação, o melhor é deixar para lá e relaxar. A Bíblia Sagrada, em Mateus capítulo 6, o Mestre Jesus nos ensina: porque andeis preocupados e ansiosos com o dia da manhã, basta cada dia o seu próprio mal. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus, não tecem, não fiam e não guarda alimento para o dia seguinte. E o Senhor tem cuidado de todos eles. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu e teve os cuidados que os pássaros têm e os lírios do campo. Preocupação é ocupar o tempo pensando de maneira antecipada, sem fazer nada de prático com isso. É uma forma dolorosa de passar o tempo, mas sem resultado. Perder sono e viver nesta aflição, para quê? Que desperdício de tempo e energia! A preocupação não nos leva para a ação, mas pode nos levar à depressão. A preocupação nos bloqueia, nos impede de sonhar e nos traz problemas sérios para o nosso organismo, para a nossa pele, para nosso corpo, para a nossa vida. Muita gente não vive o momento presente, não presta atenção no que está fazendo agora, ficam preocupadas com o futuro, mesmo que seja com o minuto seguinte à próxima tarefa. Afligem-se antes que um problema aconteça, e isso não adianta em nada. Sobre o futuro devemos estabelecer metas e fazer planejamentos somente, e confiar em Deus e esperar nele, que Ele nos dê graça, saúde, para poder conquistar aquilo que projetamos e tanto almejamos e sonhamos. Ao invés de ficar preocupado com o futuro, aprenda a ter esperança, a esperar um futuro melhor, e também acredite mais na sua capacidade de resolver as coisas quando acontecerem. Afinal de contas, o Criador nos fez seres à sua imagem e semelhança. Nos deu a capacidade de sonhar, de tomar decisões e fazer escolhas. Se aparecer alguma preocupação, tome providências. Se não puder tomá-las por algum motivo, é porque é somente coisa de sua cabeça.
Largue esses pensamentos. Viva com mais leveza. Se você confiar em Deus, se você acreditar no seu potencial, a vida é boa. Nós que não conseguimos entender a própria vida. Já ouviu o ditado? Se não deu certo ainda, é porque ainda não acabou. Ele pode ser muito útil. Tenha fé em Deus. Acredite que as pessoas são usadas por Deus e são colocadas em tua caminhada para te fazer andar mais para frente. Que Deus te abençoe e que este dia seja um dia diferente na sua vida. Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este dia o Senhor fez. Algumas frases de poetas e poetisas. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Leonardo da Vinci. As melhores e as mais lindas coisas do mundo não se podem ver nem tocar. Elas devem ser sentidas com o coração. Helen Keller. A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão. A coragem, a mudá-las. Santo Agostinho. Mas as coisas findam, muito mais que lindas, essas ficarão. Carlos Drummond de Andrade. Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. William Shakespeare. A vida é uma peça de teatro que não permite ensaios. Por isso, cante, chore, dance, ria e viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplausos. Charlie Chaplin. Até cortar os próprios defeitos pode ser muito perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Clarice Lispector. Todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. William Shakespeare. A vantagem de ter péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez. Friedrich Nietzsche. Choramos ao nascer porque chegamos a este imenso cenário de dementes. William Shakespeare. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. Bob Marley. Senhor, não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca, Senhor, a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia.